queria que você falasse um pouquinho sobre a crítica aos objetos do cálculo infinitesimais. Explica aí para o grande público o que são esses objetos e fala um pouco sobre a crítica. Eu acho muito interessante. Eu, particularmente, quando eu fiz cálculo 1, no início, eu não conseguia entender essa aproximação infinitesimal de zero a partir de frações que, assim, né? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, então, essa questão aí do Berkeley me fez ir para uma área na filosofia que exigiu eu ter algumas pitadas de matemática contemporânea, ou seja, eu tive que estudar cálculo, então coisas básicas que alunos de exatas, né, até o pessoal da biologia trabalha, né, precisa saber, que são questões de funções, ou seja, estudar o cálculo diferencial, que nós chamamos de cálculo diferencial e integral, né? O que acontece? O Berkeley ele se mete numa polêmica ali, justamente contra nada mais nada menos contra Newton e Leibniz. Né? O Newton e Leibniz eles formularam então duas metodologias dois métodos matemáticos. O Newton chamou o método matemático dele de método das fluxões, né? Dos fluxos ou das fluxões, que no livro dos Principia, né, nos Principia Matemática, onde aparece a teoria da gravitação, é uma versão geométrica do método das fluxões que aparece lá, né? Mas o Newton ele fez uma versão algébrica do método das fluxões na juventude dele que aparece muito similar ao que nós estudamos no cálculo hoje. O Leibniz no continente, né? O Leibniz ali na França, ele formulou um outro que é o cálculo differentialis. E no cálculo hoje, o cálculo de hoje, ele não é nem o método das fluxões e nem o cálculo do Leibniz propriamente, porque tem toda uma história por trás que alterou o que nós chamamos de conceito de limite, né? Apesar que os símbolos são desses dois, né? O cálculo de hoje usa os símbolos do Leibniz, né? E eu estava interessado ali no cálculo das fluxões do Newton, porque eu comecei a estudar Newton, como eu lhe disse, né? E eu estava interessado em entender como é que o Newton fez essa matemática. E o Berkeley, então, ele olha para o cálculo, né? E percebe que eles estavam usando essa noção de um conceito no cálculo de infinitamente pequeno, né? Porque quais são os dois problemas básicos do método das fluxões e do cálculo diferencial? É tentar, numa curva, estabelecer a tangente da curva. Né? Esse procedimento de encontrar a tangente da curva é conhecido hoje por derivada. Né? Só que outro problema, que isso já está desde os gregos, esse problema em aberto. Né? Além de encontrar a tangente, tinha a ideia de quadrar as curvas, de saber como é que eu conseguiria precisamente encontrar uma relação entre uma figura curvilínea e uma figura que não é curvilínea, né? Que tem as figura com ângulos retos. Né? Então, essa aproximação chama-se quadrar a curva. Então, como é que eu conseguiria quadrar a curva? Hoje conhecemos como integral, né? Que é o processo de integração. Newton e Leibniz perceberam que o problema de encontrar a tangente e a quadratura de uma curva são problemas inversos. São problemas inversos. Então, quando eu faço a derivada, eu encontro a tangente, né? Mas eu venho da quadração da curva. E quando eu faço o contrário, eu quero sair da tangente e encontrar temos a área, eu faço a integral. Então, eu encontro, são dois problemas diferentes, são dois problemas um inverso do outro. O que acontece? Tanto quanto um quanto o outro tem que se trabalhar o que eles chamam de estado limite. Né? O estado limite é o estado onde você se aproxima de um estado, uma quantidade matemática, que é a situação da ideia de aproximação infinitamente pequena. Né? Então, eu preciso ter uma aproximação infinitamente pequena de um limite. Então, tem uma curva que eu quero quadrar ela. Então, eu preciso dividi-las em pequenos quadradinhos infinitamente pequenos. Eu vou aproximando esta figura curvilínea a uma divisão infinitamente pequena de quadradinhos, de figuras retilíneas.
o que vai acontecer? Se essa divisão infinitamente pequena vai chegar a uma quantidade chamada infinitésimo. Então, o infinitésimo é um estado próximo do limite. O Berkeley vai pensar, mas eu percebo esse quadrado infinitamente pequeno, ou essa linha infinitamente pequena? Não. Opa, então o Newton e Leibniz, eles têm uma versão desse elemento infinitamente pequeno, né? Principalmente o Leibniz, né? Eles chamam de infinitésimos, que é uma quantidade no estado limite, né? Olha a definição do infinitésimo. É uma quantidade. Só que é uma quantidade tão pequena quanto se queira, que ela pode ser desprezível e ser tratada como zero. Então o Berkeley pensa, mas é uma quantidade, mas é nada. Isso é, em primeiro lugar, um problema lógico para o Berkeley. Pô, é um problema lógico, por quê? Porque ele vai contra o princípio de não contradição, porque é uma quantidade que é e não é ao mesmo tempo. E daí ele olha para as demonstrações matemáticas do Leibniz e do Newton e reconhece problemas de demonstração matemática. Newton e Leibniz não têm um método rigoroso porque eles não conseguem demonstrar, porque eles estão trabalhando com uma quantidade que é ininteligível. Ela não é perceptível. Então, ou seja, essa matemática não é rigorosa. E ele escreve um texto, um texto maravilhoso que eu me dediquei na graduação, no mestrado, no doutorado, chamado O Analista. Eu traduzi esse texto. Eu tive um trabalho enorme, porque é um inglês, não é um inglês que a gente estuda para falar no dia a dia, né? É um inglês do século, é o Old English, né? Então, um inglês do século XVIII. Eu traduzi e publiquei a tradução do Analista na revista Skent Studia, da USP. Quantas páginas tem o Analista? Ele não é longo, em torno de, eu acho que de 25 páginas a edição que tem ali, né? Ele é dividido por parágrafos, tem em torno de 40, 50 parágrafos ali, né? Tem uma sequência de perguntas no final, mas dá em torno de 25 páginas, não é uma coisa longa. Eu não me lembro se na edição da Skent ela tem mais que isso. Como é que você se virou com o inglês? Não, o inglês arcaico. Você teve ajuda de alguém? Então, primeiro, a gente estuda inglês na filosofia para poder ler, né? Então, só que daí o que acontece? A gente precisa aprender a ideia, o conceito que está por trás e, principalmente, tentar usar dicionários que tem essa visão histórica do uso dos termos. Então, eu busquei dicionários de época para entender as definições, né? Dicionários matemáticos. O texto do Analista não é só esse é o título, tem um título bem longo, assim, O Analista, um discurso direcionado a um infiel matemático. A palavra infiel tem a ver ali com um problema de teologia também. Então, o texto do Analista ele foi escrito em 1734, né? E ele foi escrito pelo Berkeley? Foi escrito pelo Berkeley, né? Com a finalidade de ser um texto resposta a um movimento anticristão que estava aparecendo ali na Europa, né? Que ficou conhecido como o movimento dos livres pensadores, né? Ele era um cristão? Então, o Berkeley é um teólogo anglicano, né? Então, essa é uma coisa importante na biografia do Berkeley, porque ele é um teólogo anglicano e a filosofia dele ela está dialogando com as questões teológicas. O Berkeley é um filósofo que está diante de uma revolução científica. Por outro lado, tem todas as implicações do modo de pensar a religião. E ele é um teólogo. Mas até então, até o século XVII, a medicina se misturava com a teologia. Exato. A filosofia também ela dialogava, principalmente na Idade Média, não é verdade? Então foi ali realmente um período de ruptura. E o Berkeley estava justamente ali nesse... Exato, nesse momento aí. Então, se você lembrar bem, antes dele,
tem ali as discussões do Galileu, né? O Galileu foi condenado por questão ali envolvendo a filosofia natural e a relação com a teologia, né? Porque ele então teve um momento ali na condenação, tem vários textos hoje publicados em português sobre a relação ciência e fé, né? No Galileu. E lá tem uma questão que o Galileu ele tenta separar, olha, a ciência ela tem um tipo de verdade, fala de uma maneira, né? E a teologia é outra. Temos que separar, e cada um, você pode usar as duas, mas só que quando você está na ciência, você fala de ciência, quando você está na religião, você fala de religião. Hoje, se nós pudermos reviver esse discurso, nós podemos debater para poder pensar que esse problema está voltando, né? O Berkeley, ele está dialogando com essa questão ali, esse texto do analista tem, no fundo, um debate em torno do conceito de cientificidade, né? Então, o que acontece? No século XVIII já aparecem movimentos ditos movimento ateu, né? Os livres pensadores são ateus, né? E dentre esses livres pensadores está o Shaktesbury, que é um deles, né? Mas dizem que o próprio Halley, né? Sabe o Halley, que era um astrônomo, não astrólogo, o astrônomo, que hoje que foi homenageado, que tem esse cometa, que tem o nome de cometa Halley, é uma homenagem a esse cara, que ele era um newtoniano. E que esse cometa passa de 76 anos em 76 anos. Perfeito. E dizem que o Halley ele foi o responsável por ajudar o Newton, porque o Newton é uma personalidade muito emblemática, então um cara recluso, né? E o Halley estava por trás de ajudar o Newton, ou pelo menos estimular o Newton, que ele publicou os princípios onde tem a teoria da gravitação, né? Então o Halley ele tem essa relação, e dizem que ele era ele era ateu, né? Ele era ateu e um infiel, só que ele era um matemático. Mas e daí teve uma situação lá que um amigo, né, do Berkeley teria morrido num determinado momento, e na hora da morte diz que o Halley, dizem que o Halley foi lá e convenceu esse sujeito, olha, essa história de acreditar na vida pós-morte é bobagem, ou seja, toda essa história que a teologia está falando é mistério, é bobagem, ou seja, a razão não mostra que isso é verdade, então não precisa disso. Daí esse amigo do Berkeley parece que morreu e não teve os procedimentos religiosos ali, a extrema-unção, algo nesse sentido, por causa da influência do Halley. Essa história de ser o Halley ter feito isso parece não ser verídico, né? Mas o que acontece? O que é verídico? Que tem um movimento de cientistas, de matemáticos, né? Que é um movimento ateu, que recusam a cientificidade da teologia. Por quê? Porque o que é racional e compreensível é a matemática, o que Newton fez ali da teoria da gravitação. Isso é o suprassumo da racionalidade. Agora, quando vem falar de milagre, tudo isso é mistério da fé. Ou seja, a teologia enquanto ciência, né? Então vem lá o Galileu é condenado por teólogos, e esses teólogos são uma espécie de cientistas, donos do conhecimento. E os livres pensadores vão falar, não, teologia não é ciência, teologia é pseudociência. Os livres pensadores vão falar nisso. O Berkeley vem e fala o seguinte, livres pensadores, então vocês são os grandes donos do conhecimento. Então vamos ver o que vocês estão praticando como conhecimento. Ele pega o cálculo do Newton e do Leibniz e mostra de quão misteriosos são esses conceitos de infinitamente pequeno. Olha, isso que vocês estão usando aí também é tão misterioso quanto os objetos da fé. Então, ele é um argumento que eu acho que ele tem ali uma tentativa de produzir um argumento, e a ideia é de mostrar como os filósofos ali estão produzindo uma falácia, ou seja, um argumento ad hominem, né? Ou seja, de mostrar que esses caras estão acusando a teologia de imprecisa, de inútil, né? Só que o Berkeley mostra que o que eles estão praticando também tem mistérios e é impreciso.